Inclina o meu coração a teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua promessa ao teu servo e se inclina ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Venha também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação, segundo a tua palavra. Assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. E de mim e de minha boca não tires nunca de todo a palavra da verdade, pois me atenho aos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente. Me andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei. Alegrar-me-ei em teus mandamentos, que eu amo. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amo, e meditarei nos teus estatutos. Verso 49. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual fizestes esperar. Isto é a minha consolação, a minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Os soberbos zombaram grandemente de mim, apesar disso, não me desviei da tua lei. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolou. Grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. Os teus estatutos são os meus cânticos, no lugar das minhas peregrinações. Durante lembrei do Senhor, ó Senhor, e observei a tua lei. Isso fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. Ó Senhor, o Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. Chorei deveras o teu favor de todo o meu coração. Tem piedade de mim, segundo a tua palavra. Considerei os caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Bandos de ímpios me despojaram. Apesar disso, eu não me esqueci da tua lei. À meia-noite me levantei para te louvar pelos teus justos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e ciência, pois crio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e abençoador, ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardarei os teus preceitos. Engrossa-lhes o coração como gordura, mas eu me alegro da tua lei. Foi bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Só até aqui, meus irmãos. Esse Salmo 119 é um salmo muito bonito. E esse último verso, foi bom ter sido afligido para que aprendesse os seus estatutos. Então, às vezes a gente passa aflições na vida e essas aflições levam a gente a buscar a Deus, né? A se espiritualizar mais. E esse verso aqui fala muito sobre a minha vida. Eu voltei nos caminhos de Jesus depois que eu passei por uma grande aflição. Então esse salmo aqui ele representa ele diz um pouco sobre a minha vida. Então quis compartilhar esse salmo hoje com vocês. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, irmão. Irmãos, vamos ficar de pé? Porque você veio para adorá-lo. E ele está aqui para ser adorado. Jesus, ele veio porque ele precisa ser adorado. Ele está aqui. E você veio para adorá-lo em espírito e verdade. Com palmas, com palmas.
soltar a igreja, vai! E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome.
tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Aplauda o Senhor. Quero chamar aqui minha irmã Celeida. A Celeida vai trazer a palavra no terceiro dia da campanha Curas, Libertações e Salvação em Jesus Cristo. Glória a Deus. Passa já convosco, igreja. Amém. Nós estamos felizes com Jesus. Amém. Amém? Vamos abrir no livro de Marcos, no capítulo 5, versículo 22 adiante. Quantos acharam? Tá vendo? Quem não achou de misericórdia. Misericórdia. Marcos Marcos 5, versículo 22. 22. 20 anos, tá? Tá Então achei. vamos ler um pouquinho. Vamos ficar de pé em reverência ao nosso Deus. Amém. Amém, igreja? Amém. Todos acharam? Amém. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que saia e viva. E foi com ele, seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, não lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sarei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo sairá, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou nas minhas vestes? E disse-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Amém? E aqui, irmãos, em Eclesiastes, no capítulo 3, diz assim, no versículo 1: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Amém. Antes de eu fazer uma oração, vamos cantar um refrãozinho de um hino que há muitos anos atrás, né, irmãos? Sem falar que eu já passei de Espanha. Na quadrangular a gente cantava esse hino e eu adorava. Falava assim: em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, fala comigo agora, fala comigo nesta hora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. Pai, em nome de Jesus, que nesta noite mais uma vez eu me coloco, Senhor, que todo o meu eu, toda a minha carne caia por terra, que o teu Espírito Santo venha falar comigo e com a tua igreja. Pai, em nome
Jesus, que os nossos corações sejam voltados à palavra do Senhor, para que haja ensinamento, Pai, nessa noite. E que haja atitude, Pai, no poder do seu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode sentar. Eu vou tentar. É porque eu estou um pouco nervosa, o irmão repara muito, tá, gente? Tá na bênção, tá na bênção. Tá na benção. Eu gosto muito de caminhar na igreja. Amém. Eu fico mais à vontade. Eu estava preparando a palavra. Creio que todos nós já ouvimos falar da mulher do fluxo de sangue, né? Todos nós. Mas eu entendo que a palavra do Senhor cada dia se renova. Então Deus usa cada um de uma maneira, né, da forma dele. E eu creio que o Senhor esta noite também vai falar comigo, vai falar com vocês, através dessa passagem de Jairo e da mulher do fluxo de sangue. Como a campanha é cura e libertação, nós temos que trazer uma palavra de cura e também libertação, porque as duas coisas vêm juntas. Amém? Amém. E ali a gente viu ali que quando Jairo ali soube da questão da filha dele, que o texto diz que ela já estava moribunda. Aí eu fui procurar saber o que significava isso. E aí é uma pessoa quase morta, doente, quase morta. E aí eu fiquei pensando, quando Jairo chegou até Jesus, Jairo era um homem bem sucedido, irmãos. Ele era um chefe da sinagoga, onde Jesus já pregou também. Então, creio eu que ele já conhece, irmão, onde dá trabalho, porque eu amo muito. Então, assim, Jairo já sabia do poder de Jesus. Jairo já sabia quem era Jesus. E aí, ele sabendo da condição da filha dele, ele chegou até Jesus e prostrou-se diante dele. Ou seja, o que me chama a atenção é que mesmo na posição de Jairo, independente da posição que nós estamos, nós temos que prostrar diante do Senhor, que significa humildade. E quando Jairo se prostrou ali, eu percebi que mesmo ele sendo ali o chefe, mesmo ele tendo a condição financeira mais elevada, ele não mediu esforço de se prostrar diante do Senhor. Ele sabia que o único que podia salvar a filha dele era Jesus. Então, quando ele se prostrou, que ele se humilhou, ele estava dizendo para o Senhor, ele reconhecia o poder dele. E ali, com toda aquela situação, nós lemos ali da mulher do fluxo de sangue, não relata o nome dela na Bíblia, né? Fala uma certa mulher. Então, nós podemos entender que essa mulher era uma mulher simples, era uma mulher mais humilde, né? De origem humilde, creio eu. Ela não tinha posse. E aí, o que me chama a atenção? Que no contexto fala o quê? Que ela gastou tudo que tinha. Ela gastou tudo que tinha. Por que ela gastou? Porque ela tinha uma enfermidade. E eu creio que naquela época existia muitos, como existiam adivinhadores, né? Também existia picaretas, né? Então, creio eu que ela gastava o seu dinheiro, porque ela queria ser curada. E quando nós estamos doentes, nós queremos ficar livres da situação. Nós queremos ficar livres daquele mal que está sobre nós. E aí nós não medimos esforços para gastar, porque a dor incomoda, né, irmãos? A enfermidade incomoda. Mas ali, todos ali só queriam o dinheiro dela. Ninguém trazia esperança. Era uma mulher considerada inútil, que estava fora do alcance das pessoas, tinha que estar isolada. Aí eu fico me perguntando, hoje nós temos pessoas com quem você pode conversar, não são todos, mas nós temos. Nós temos um médico de confiança, que nos tem. Nós procuramos ajuda. E quando você está isolado sem Deus, é como se ela tivesse uma alerta. É como se ela não pudesse tocar em ninguém e ninguém tocar nela. Porque se naquela época, se ela fosse pega ali no meio daquele povo ali, ela ia ser apedrejada. Então imagino eu, essa mulher, e quanto essa mulher sofria, não só pela sua integridade, mas sofria de outras formas.
Imagina uma mulher se sentir rejeitada diante de da população. Uma mulher que precisa sentar no lugar, almoçar com ninguém. Imagina hoje, muitos de nós ficarmos presos no lugar, no cativeiro viva, passando por algumas situações sem poder recorrer a ninguém. Então, naquela época, essa liberdade, mas também sofria a alma. Porque quando nós estamos doentes, mexe com o nosso emocional e o nosso psicológico. E aí a nossa vida espiritual, ela fica um pouco baqueada. E aí eu creio que essa mulher sofreu tudo isso. Tudo isso. E a rejeição. E a pior coisa que tem é a rejeição no meio do povo. É a rejeição que ela não podia estar em lugar nenhum. Mas aí, ela ouviu falar de Jesus. Como que ela ouviu falar de Jesus? Quem era Jesus? Jesus que fez o paralítico andar. Jesus que fez o cego enxergar. Quem é esse Jesus? Eu preciso conhecer esse Jesus. Quem é? Então nós podemos ver que há duas pessoas de níveis diferentes, mas um propósito só, de cura. E Jesus é tão maravilhoso que Ele nos ensina que Ele é para todos nós. Amém. Independente de quem somos, como somos, independente da sua conta bancária, Jesus, Ele é para todos. Então, eu fico, às vezes, lendo na minha casa e eu fico maravilhada de saber, de ver que Jesus nunca fez acepção de pessoas. Que sempre na Bíblia o Senhor está sempre ali falando de amor, de perdão, de restauração. Está sempre falando. Porque para Ele era igual, tanto Jairo como essa mulher. Para Ele não existe se você tem um nome,
direita, na esquerda, tinha pessoas de todos os lados. Muitos deles falavam do Senhor. Então eu creio que aquela mulher foi empurrando daqui, até tocar no Senhor. E a Bíblia fala que quando ela tocou o Senhor, no meio daquela multidão toda, opa, alguém me tocou. E aí, como que Jesus sentiu que algo foi diferente no meio daquela multidão? Porque os discípulos falaram para ele: mestre, quantos estão aqui? Como vamos saber quem te tocou? Mas o Senhor disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Como foi esse tocar? Foi um tocar de fé, foi um tocar de atitude. Eu quero ser curado, eu vou ser curado e eu vou tocar nele. Não importa quem está da direita ou da esquerda, não importa aquilo que parece aos meus olhos impossível, eu vou tocar no Senhor. E às vezes nós temos que ser, irmãos, ousados na fé. Amém. Às vezes nós temos que ir um ao outro, porque o nosso alvo está à frente e nós não podemos perder essa oportunidade de tocar no Senhor. Nós temos que ter fé, obediência e atitude. Verdade. Se você não tiver essas coisas, você não vai conseguir. Porque tem coisas que está além de nós. Tem coisas que só o Senhor pode fazer, porque nós temos um limite, mas tem coisas que nós colocamos o Senhor para fazer, mas Ele quer ver você, Ele quer ver se você tem atitude ou não. E às vezes nós somos provados porque o Senhor quer ver o tamanho da nossa fé. Como a Bíblia diz que se a nossa fé for o tamanho de um grão de mostarda, é muito. Agora imagina um grão de mostarda, que minúsculo. Se você tiver essa fé minúscula, o Senhor age. E aqueles que não têm nem a minúscula? Menos do menos do menos. Como? Então nós temos que ter essa fé, nós temos que ter essa atitude diante do Senhor. E ali, quando essa mulher ouviu quando Jesus perguntou, ela se prostrou diante dele. E aí ela relatou. Imediatamente ela foi curada, irmãos. Então nós temos que entender que o mesmo Deus do ontem, o mesmo Deus de hoje, será o mesmo Deus eternamente. Nós temos que entender que o Senhor ainda faz milagres, amém, que o Senhor ainda cura, o Senhor ainda liberta, o Senhor restaura. Nós temos que entender que ainda é Deus que nós pregamos, porque existem cristãos por aí que pregam, mas não têm a fé. E ali Jesus viu algo diferente dessa mulher. E quando ela se prostrou diante dele, ela mostrou para ele a sua humildade. E Jesus, irmãos, que interessante, é que ele não curou só a enfermidade dela. Ele curou a alma dela. Ele tirou daquele cativeiro diante de anos que ela esteve ali presa, apenas ali, porque quando nós falamos de enfermidade no meio do fluxo de sangue, nós falamos sangue. Mas ela ficou presa há anos naquela ali. Então o Senhor não só libertou essa mulher da sua hemorragia, mas Ele também curou a sua alma. Ele também libertou ela do cativeiro dela. Agora imagina você esteve preso. Eu nunca fui, mas eu imagino. No dia que você é solto, te dá uma liberdade, irmãos. Você está livre. Então imagina, fecha os olhos, imagina você preso. Num quartinho, numa cela. E quando o Senhor tira você daquele lugar, a sensação que você tem é liberdade. É a mesma sensação dessa mulher. Está presa.
Então o Senhor, Ele não só cura, Ele faz a obra por completo, como Ele fez nela. E eu quero que a igreja preste atenção que apenas uma mulher conseguiu chamar a atenção do Senhor naquela multidão. Porque Jairo, ele tinha acesso, foi mais fácil para ele. Mas para ela não. Porque ela correu o risco ali de ser pega. Então o Senhor, para Ele fazer com que a glória dele desça sobre nós, Ele precisa apenas de um de nós. Então seja um no meio da multidão. Seja um no meio da multidão que vai chamar a atenção. Amém, Deus, aleluia. Assim como Deus foi ali com Moisés, que liderou aquele povo ali sozinho. Era um, bastava um. E nós? Quantos de nós somos aqui hoje? Quantos que poderiam estar aqui também? Não vamos pensar só nos que vêm da igreja aos domingos, não. Vamos pensar em outros que não vêm. Outros que precisam ouvir a palavra do Senhor. Então vamos ser um apenas no meio da multidão. Um apenas. Porque se você for diferente no meio da multidão, quantas pessoas você vai levar a palavra do Senhor? Quantos ali o Senhor vai libertar, o Senhor vai curar? Quantos? Mas aí, talvez vocês podem pensar assim, mas eu já sou idoso, eu não tenho mais. Mas Joás, ele reinou com 7 anos. Então, não tem idade para o Senhor, né? Para Deus não tem idade. O Senhor tem relógio lá não, irmãos. O Senhor não tem relógio. E não existe tempo para isso. Tudo tem um propósito. Nós temos em Eclesiastes há tempo para todas as coisas. E tudo tem um propósito. Então, se você está hoje numa prova, ou assim como o irmão disse, que através da luta, ele ficou mais próximo do Senhor. Então eu quero falar para a igreja, não vamos esperar a luta, não. Vamos buscar enquanto nós podemos. Amém. Vamos fazer diferença no meio da luta. Vamos fazer diferença naquela multidão, na sua casa, na escola, no seu trabalho, nas ruas, no seu bairro. Se o seu bairro, todo mundo já te conhece, vai para outro.